Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para caminharmos um pouco mais nesse aprendizado da palavra de Deus. E que é necessário porque nós somos bastante distraídos quanto às coisas que nós precisamos botar em prática e que às vezes nós já até aprendemos, mas que nós não botamos em prática. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, está escrito assim a partir do versículo 1: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas, que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Nós, às vezes, nos prendemos ao legalismo. Nós fazemos algumas coisas por costume, por trazer do nosso passado, dos nossos pastores anteriores, dos nossos irmãos mais velhos, alguns das nossa família, porque tem bastante gente que está no Evangelho desde criança. Eu cheguei para o Evangelho já com 41 para 42 anos. Então, eu cheguei com um pouco de sede. Eu cheguei querendo recuperar um pouco o tempo perdido. Talvez seja por isso que eu procuro observar um pouco mais, dar um pouco mais de valor. E quando voltam do mercado, não se lavarem, não comem, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de um metal e as camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Foram questionar Jesus pelos que eles consideravam um erro não estar observando a tradição dos judeus. Mas Jesus replicou e explicou para aquele povo que o que contamina não é o que comemos. O que contamina é o que sai da nossa boca, sai do nosso corpo, provindo do coração. Isso contamina o homem. Nós encontramos dentro da palavra de Deus inúmeras vezes Jesus, os profetas, repreendendo o mau uso da palavra.
do jeito de tratar as pessoas, do jeito de responder, das coisas que saem voluntária e às vezes involuntária da nossa boca, porque nós não observamos qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E Jesus respondendo disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pastor Donizete, isso acontece hoje nas igrejas? Tem acontecido muito. Tem muita gente que faz nas igrejas o que é legal, o que aprendeu, alguns ensinamentos que nós aprendemos e quase nunca colocamos em prática da maneira correta. Nós distorcemos alguma coisa, nós achamos alguma coisa legal e começamos a executar aquilo na nossa vida. Tem um monte de gente que não perde um culto, não perde uma programação da igreja, participa de todas as festividades, canta no coral, no grupo de jovens, auxilia em todas as necessidades da igreja, mas ainda não é cristão, mas ainda não tem o seu coração voltado para as necessidades que nos é proposta para um dia morarmos no céu. Há um ditado bastante antigo que diz que quem menos fala, menos erra. E eu creio ser verdade, porque quem fala muito, às vezes fala até o que não pensou. Deixa escapar o que não é bom de se dizer. Por isso, nessa mensagem, eu quero deixar bem evidenciado que devemos tomar cuidado com a nossa boca, com aquilo que nós falamos. Jesus diz que nem uma palavra de Deus volta vazia sem trazer o resultado para o qual foi dita. E a nossa palavra também, depois de dita, se ela não for boa ou for mal interpretada, é muito difícil de nós eliminarmos aquilo que dissemos. Quase nunca vamos conseguir justificar um erro da nossa boca. Por isso, melhor é pensar bem, refletir antes de uma resposta. Ser tardio em responder. Porque quando erramos no nosso falar, se torna quase impossível consertarmos aquele erro. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe.